E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar a estratégia de prova que eu usei para passar em medicina na USP, tanto pelo Enem como pela FUVEST. É a dica que eu considero mais importante assim perto da prova, porque tem uma chance real de mudar sua nota. Essa seria aquela dica assim. Que dica você daria pro seu filho? Seria essa dica. Se você fosse pra Lua, que dica que você levaria pra Lua? Eu levaria essa dica. Então é muito importante, eu já falei algumas vezes no canal, mas o canal cresceu 10 vezes desde o meu último vídeo de estratégia de prova. Então resolvi fazer um vídeo detalhando minha estratégia de prova. Depois eu vou comentar como que eu preenchi o gabarito e que ordem que eu gostava de fazer a redação. Então bora pro vídeo de hoje. Nesse instante, a minha vida na faculdade está um pouco difícil, porque eu tenho um monte de prova agora no final do ano. Mas eu vou tentar, dentro do possível, soltar o máximo de vídeo que der até o Enem para te ajudar. Então eu vou dar umas dicas finais por área, vou tentar fazer vídeo de como chutar. Então não deixa de se inscrever e ativar a notificação para não perder os próximos vídeos, que cada vídeo a minha ideia é tentar aumentar um pouquinho sua nota até o dia do Enem. Então bora falar sobre estratégia de prova, que é o assunto desse vídeo. A primeira coisa, o que você precisa entender é a mentalidade de qual seria a estratégia de prova perfeita. A estratégia de prova perfeita no Enem é aquela que você chega ao final da prova com pouquíssima questão em branco sem você ter lido, para você chutar quase nada. É muito diferente você sair da prova tendo chutado 2 questões e você sair da prova tendo chutado 20 questões. Sua nota afeta muito. Cada pontinho no Enem mexe sua posição em milhares e milhares de lugares, porque o Enem é uma prova que tem milhões de candidatos prestando. Então cada ponto faz muita diferença. Então essa é a mentalidade inicial, fazer o máximo que der. Para fazer o máximo que der, você não pode, no começo da prova, fazer questões muito demoradas. Você precisa ter um mecanismo seu, que é a estratégia de prova em si, de tentar deixar para o final essas questões mais demoradas. Essas questões demoradas, elas vão tirar muitos pontos de você, se você fizer no começo, porque vamos supor que você faça uma questão de 10 minutos no início da prova. São 10 minutos que você não vai ter no final da prova, se você por um acaso deixasse essa uma questão de 10 minutos em branco. Então você trocaria uma questão de 10 minutos por 10 questões de 1 minuto, se você fizer na ordem errada. Então todo o desafio de uma boa estratégia de prova é identificar essas questões mais demoradas e mais difíceis, porque eventualmente uma questão que é mais difícil, você vai ficar muito tempo pensando nela, mas por ela ser mais difícil, ela vale menos na sua nota final, porque o Enem usa o TRI para calcular sua nota. O TRI basicamente te dá mais ponto para questões mais fáceis e menos ponto para questões mais difíceis. Então, se você se deparar com uma questão demorada e difícil, o melhor que você pode fazer, e essa é a principal dica do vídeo, é pular essa questão. Deixa essa questão por último, faz todo o resto e depois você volta nela. Então, o jeito que eu gostava de fazer minha prova é o seguinte: eu pegava a minha prova e ia fazendo. Sempre que eu me deparava com uma questão que eu achava que ia ser muito difícil ou muito demorada, eu pulava, eu nem pensava demais. Bati o olho. Era uma matéria que eu não gosto de fazer, que eu sei pouco conteúdo, que tem um texto muito grande, que eu vou ter que fazer um monte de cálculo. Eu pulava e deixava para o final. Eu não precisava anotar em nenhum lugar que eu não fiz essa questão. Eu ia fazendo e tentava fazer, dentro da primeira 1 hora e meia de prova, o máximo que eu conseguisse de questões, pulando as que eu achava que ia demorar. Então eu tinha esse objetivo meu. Deixa eu pegar essa primeira 1 hora e meia, que eu vou tentar fazer a prova super rápido, para fazer uma primeira bateria nessa prova. Tentar fazer ela do início ao fim, pulando tudo que eu acho que vai demorar. E tentando resolver nessa primeira bateria as mais rápidas e mais fáceis. E é claro que depois dessa primeira bateria vai faltar um monte de questão. Mas isso não é um problema. Você vai, faz 1 hora e meia o que der, as mais fáceis e mais rápidas, pulando sempre que você achar que vai demorar, e aí acabou essa primeira 1 hora e meia. Toma um pouquinho de água, se você tiver com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, dá uma descansada. O seu pique maior foi essa primeira 1 hora e meia. Você teve como objetivo se livrar do maior número possível de questões. Agora você vai para a sua segunda bateria. Você volta à prova e vai fazendo a mesma coisa. Então vamos supor, você começa a ler de novo a prova, já fez duas, vai para a primeira. Acha que ainda ia ser muito difícil no comparativo com as outras que você sabe que ainda não fez? Pula de novo. E você faz a prova em baterias. E isso não tira mais tempo. Você não precisa ficar pensando, eu vou voltar ou não vou. É simples, faz uma bateria, sobrou um monte. Faz uma segunda bateria. Como na primeira bateria você já meio que deu uma olhada em todas as questões e foi resolvendo, você já tem uma noção daquelas que sobraram, quais demorariam mais. E aí você usa o mesmo esquema. E assim, se você não entendeu muito como funciona ou nunca fez isso na sua vida,
treina antes do Enem. Não deixa para fazer essa estratégia pela primeira vez na vida, na prova que já está valendo o seu resultado final. Testa uma vez e vê se você se adapta. Eu, pessoalmente, acho esse método bem melhor e eu uso para absolutamente todas as provas. Eu não uso só para o Enem. Eu uso na faculdade, eu usava na FUVEST, que simplificadamente é tentar tirar do caminho a parte mais pesada da prova logo no início, que é quando você chega descansado, e deixar a maior parte da prova, o maior tempo que você tem disponível, para fazer com um pouco mais de calma, as mais difíceis e mais demoradas, e você conseguir pensar a respeito. Então, no mundo ideal, a estratégia de prova perfeita, e é óbvio que você não vai conseguir executar com perfeição, porque ninguém consegue ter certeza de qual questão vai ser demorada e difícil. Mas dentro do possível, sempre que você conseguir resolver uma questão rapidamente, uma questão fácil, e já ir para outra, você está ganhando tempo de prova, que você está deixando para fazer uma grande parte da prova no início e vai sobrar muito tempo no final para você fazer as que valem menos e as que você precisa pensar mais. Mas para ficar bom nessa estratégia, exige certo treino. Quem já está aqui no canal há mais tempo já deve ter ouvido essa dica, então já treinou um pouco. Se você nunca usou essa técnica, tenta uma vez antes do Enem, senão é melhor nem usar que vai te confundir. Mas a técnica é essa, você pega a prova, vai fazendo as fáceis e rápidas. Aí acabou a primeira vez a prova, sobrou um monte. Beleza, dá uma descansadinha, pega a prova de novo e faz o mesmo esquema. Tentando fazer a primeira bateria as mais fáceis possíveis, a segunda as médias. E aí vai sobrar automaticamente, nesse modelo de baterias, vai sobrar automaticamente as mais difíceis e mais pesadas para você. Nem sempre é fácil identificar uma questão fácil ou difícil, rápida ou demorada. Tem um vídeo que eu falo muito sobre isso, que eu dou um roteirinho de como identificar essas questões. E eu vou colocar o link aqui e você dá uma olhada depois se quiser, porque perderia um vídeo inteiro para falar tudo isso de novo. Então a estratégia é essa. O único porém que eu te falaria é que você não precisa ter um apego à ordem que vem as questões. Você pode começar a prova em qualquer lugar que você quiser. Você pode começar por humanas, você pode começar por linguagens. Você escolhe. O que você achar mais rápido é o ideal. Não necessariamente o que você gosta mais. E aí, naturalmente, vem a pergunta, e é uma que já me fizeram muitas vezes no canal, é em que momento eu gosto de passar para o gabarito? Eu gosto de passar para o gabarito, depois de tantas questões eu passo uma parte. Eu não deixo para fazer tudo no final, eu acho arriscado, caso você esteja com pouco tempo, tem maior risco de errar, e eu gosto de fazer mais ou menos assim. Fiz umas 30 questões, comecei a cansar, não estou conseguindo ler direito. Então, para descansar, eu pego e passo um tanto para o gabarito. Eu não gosto de sair riscando inteirinha a alternativa logo de cara. Eu gosto de fazer um pontinho bem pequenininho, quase que não dá para ver esse pontinho, e eu faço numas 10 questões. Questão 1, 2, 3, 4, 5. Eu decoro A, B, C, E e D. Aí eu ponho um pontinho. Aí na hora de passar e riscar, eu dou uma outra conferida no caderno. Aí eu vejo, A1 é A mesmo. Aí eu risco por completo. Eu tinha esse mecanismo para não errar, porque eu já errei muitas vezes na hora de passar para o gabarito. Então eu desenvolvi esse mecanismo. Eu gostava de fazer um pontinho, eu fazia um pontinho e várias, porque aí não conta ainda para a prova. E aí na hora de passar de verdade, eu dou uma conferida melhor. Então, um é A, beleza, A, risca. Assim eu reduzia a chance. Eu não deixava para fazer todas de uma vez, porque eu achava arriscado. Eu gostava de passar, sei lá, no começo da prova que você está com mais pique, gasta fazendo questão. Acabou essa 1h30, passa um monte pro gabarito. Mas aí você vai voltar para a segunda bateria, você vai ver que você vai estar mais cansado. Você não vai ter um pique para ficar 1 hora inteira lendo. Então, sei lá, faz mais uns 20 minutos, passa umas 5 questões. E não tem problema, vai passando o que você acha que consegue. Só toma cuidado para não errar no gabarito, que aí você vai perder ponto à toa, é o que eu falei, cada ponto vale muito no Enem. E é bom você ter uma estratégia sua também para passar para o gabarito, para não errar e para não ficar enrolando para fazer. Você tem que fazer isso meio automático. Eu fazia o pontinho antes, porque apesar de ter dois processos, que é fazer o pontinho e depois riscar de verdade, apesar de ter esse processo, como eu fazia automaticamente, não demorava mais, porque eu não ficava pensando. Eu ia lá fazer o pontinho, depois ia lá, essa é essa, beleza, riscava. Essa é essa, riscava. Porque também você não pode ficar enrolando demais para passar pro gabarito. Cada tempinho que você perder no gabarito a mais é tempo menos que você tem para fazer a prova mesmo, para fazer as questões. Então vamos para outra pergunta que sempre me faziam, é em que momento eu gostava de fazer a redação. Eu não gostava de fazer a redação tudo de uma vez. Mas tem gente que gosta de fazer assim e tá ótimo se você se dá bem fazendo assim. Eu gostava de chegar na prova, eu dava uma lida na proposta e anotava umas ideias que eu gostaria de colocar em cada parágrafo. Então eu montava um mini esqueletinho bem simplificado do tipo, quero falar isso na introdução, quero falar isso no primeiro parágrafo, isso no segundo parágrafo e isso na conclusão.
só, umas palavrinhas, não montava ainda um rascunho. E aí eu partia para as questões. Aí eu fazia as questões até cansar, e durante as questões eu estava sempre assim, alguma ideia nessas questões dá para ser usada na redação. Eu achava que ler as questões me ajudava um pouco a construir a redação, a desenvolver a argumentação. Então é como se eu já sabia o que precisava ser feito e tirava um descanso entre a minha ideia inicial e as questões que eu estava fazendo para checar se aquelas minhas ideias iniciais eram boas o suficiente para fazer uma redação boa. Então eu fazia as questões, eu fazia a primeira bateria, eu ia até cansar. Quando eu cansava, eu falava, beleza, o que eu vou fazer para descansar? Para descansar, eu tinha várias estratégias, que eram basicamente alternar o tipo de coisa que eu estou fazendo. Então, se eu estava cansado de ler questão, eu ia para o gabarito. Na prova do primeiro dia que tem redação, se eu estava cansado de fazer questão, eu voltava para a redação. Então, por exemplo, acabou o meu pique para ler um monte de questão, nessa 1h30. Aí eu vou e faço o meu rascunho da redação. Já tento fazer agora um rascunho que vai ser praticamente o final. E aí, como eu fiquei cansado nesse período de escrever redação, eu voltava a fazer mais umas questões e depois eu voltava e passava limpo. Então, minha estratégia para o dia de redação era assim. Eu chegava na prova, dava uma lida na proposta, bem rapidinho, e anotava umas palavras-chave. Quase não perde tempo isso. Tentava fazer minha primeira bateria, que é a primeira 1h30 que eu acho a mais importante, que é para você tentar eliminar o máximo de questão possível. Cansou? Beleza. Hora de fazer a redação do jeito sério. Aí vai lá, faz o rascunho, que é o maior tempo que você vai perder, que é a parte mais difícil, que é a que você tem que pensar, usar o modelo que você já estava preparado antes da prova. Você vai lá e faz o rascunho. E aí, se você estiver afim, já pode passar limpo. Se você estiver muito cansado de escrever, faz umas questões, depois você volta e passa limpo mais rapidamente. E esse é o modelo que eu me sentia confortável para fazer a redação. Eu me sentia mais seguro assim. Eu achava que tinha menos erro de eu fazer besteira na redação, mas talvez você ache que demore mais tempo. E pode até ser que demore um pouco mais. Então, para redação, eu acho que é o que te deixa mais confortável. Essa questão, eu acho a parte de estratégia mais importante para as questões, que tem essa questão de tentar eliminar as mais fáceis e mais rápidas antes. Para a redação, é o que você se sente confiante, o que você se sente confortável, mas o modelo que eu usava era esse. Não sei se é o melhor modelo do mundo, mas é o modelo que eu me sentia mais seguro, porque eu tive chance de pensar na proposta, eu não saí fazendo direto. Se você tem muita facilidade com proposta e redação, você pode talvez tentar eliminá-la de cara o mais rápido possível. Aí é com você. Então, basicamente, isso é tudo que eu faço de estratégia. Eu usava essa tática de alternar coisas para não cansar tanto. Eu usava essa tática de tentar fazer uma primeira bateria grande. E eu usava essa tática de não fazer a redação tudo de uma vez para poder dar uma pensada durante a prova. A parte da redação, eu acho que é melhor o que você se sente mais confortável. Não necessariamente desse jeito. Cada um tem uma dificuldade na redação. A parte mais importante do vídeo é questões fáceis e rápidas você faz na hora. E eu vou deixar aqui o link para o vídeo que eu falo um roteirinho de como identificar questões fáceis e rápidas. As questões difíceis e demoradas você tenta deixar para o final da prova, porque questões difíceis valem menos e porque questões demoradas vão tirar de você várias questões rápidas. Então é isso, eu espero que esse vídeo te ajude muito. É para mim a dica mais importante antes do Enem. Dá uma treinada, não vai para o dia de prova nunca tendo testado isso antes. E é isso. Obrigado.